Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia de hoje, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa diáspora, né? A gente falou no último vídeo sobre os livros de crônicas que foram escritos pós-exílico. Vamos falar um pouquinho da diáspora, como é que era a vida do povo judeu no cativeiro e como ficou a vida deles, mesmo aqueles que não voltaram juntamente com Neemias e com Esdras, não voltaram a Jerusalém, não voltaram ao território de Judá, ao território de Israel, juntamente com eles, e ficaram espalhados pelo mundo. Como é que era a vida desse povo? Como é que era a sociedade? Como é que eles se reuniam? Como é que eles viviam, mesmo longe da sua terra, da promessa de Deus, da terra, do templo, da cidade de Jerusalém? É sobre isso que a gente vai falar no Entenda a Bíblia de hoje. Durante toda a história da humanidade, desde o 6º século a.C. até os dias de hoje, o povo judeu é o povo mais perseguido da história da humanidade. Nunca houve um povo tão perseguido quanto o povo judeu. E um dos motivos dessa grande perseguição é porque o povo judeu, ele mesmo vivendo em territórios que não são o dele, mesmo vivendo em lugares, em outras nações, vivendo em lugares que não pertencem a ele, mesmo assim eles tinham as características próprias. E muitas vezes essas características próprias incomodavam o povo daquela região. Não somente a sua religião, mas os seus costumes, os seus jeitos de viver e a sua identificação. Eles não se identificavam muitas vezes como pertencentes à nacionalidade que eles já haviam nascido, que seus pais haviam nascido, até seus ascendentes distantes haviam nascido naquele lugar. Mesmo assim, eles consideravam entre eles como diferentes. E isso incomodou muita gente, incomoda até hoje muita gente. E isso é um dos grandes motivos da perseguição. Não somente eles terem o seu Deus, não somente a sua religião, mas simplesmente porque eles se posicionavam dessa forma. E isso incomoda muita gente. Mas essa forma de manter a sua identidade, mesmo em diferentes nações, foi talvez o que permitiu essa preservação da religiosidade deles, a preservação da identidade deles como povo de Israel, a identidade deles como nação, como religião e tudo mais. E é sobre isso que a gente vai falar, porque o início disso tudo foi quando eles foram levados para o cativeiro babilônico. Eles foram espalhados pelas nações da terra. Alguns ficaram ali na região do Império Babilônico, mas alguns foram se dispersando. E a gente não entende até hoje, né, olhando para a Bíblia, por que eles não voltaram para a sua terra quando Deus permitiu que Ciro desse o decreto de liberação para que o povo voltasse para a sua terra. E muitos deles não voltaram, porque tinham sua casa, já tinham os seus pertences, já tinham os seus bens, já tinham os seus patrimônios, e não desejaram voltar para um lugar que teriam que reconstruir, para um lugar de escassez, para um lugar de dificuldade, para um lugar que sempre foi um lugar de guerra, e em todo período de história ser um lugar de guerra, um lugar muito desejado por outros povos e por outras religiões. Então, muitos deles continuaram vivendo. A gente vai ver isso durante todo o período da história, a gente vai ver isso até agora na nossa história recente, na história moderna, porque muitos judeus ainda continuam espalhados pelo mundo e não todos ainda estão vivendo em Israel, né? Na ideia da Israel moderna, ainda não vivem na sua terra, mesmo tendo essa promessa e esse desejo, e mesmo nas suas orações, nos seus ritos religiosos, lembrarem de Jerusalém, lembrarem da sua terra, mesmo assim eles não desejam voltar a morar ali. E isso é uma explicação, é porque eles com certeza criaram raízes naqueles lugares onde eles estão, falam a língua, apesar de ainda manterem a sua identidade, já pertencem àquela nacionalidade e também não desejam voltar assim de antemão. E com certeza, talvez o motivo maior é que muitos deles se absteram da religião judaica, já não se sentem mais pertencentes ao judaísmo, mas são de todos outros tipos de religiões, ou são agnósticos, ou são ateus. Então eles não acreditam em Deus. Então isso também acontece com eles, assim como acontece em nações cristãs, por exemplo. Isso tudo começou ali. Então eles criaram esse ambiente, criaram a sua própria forma de viver. E criaram também, por exemplo, a sua própria forma de se reunir como religião. Foi nesse tempo, foi no cativeiro babilônico, por exemplo, que começaram a surgir as sinagogas. A gente lembra, o centro da religião judaica, a gente já falou sobre isso, era o templo, né? O templo foi destruído em primeira vez lá no cativeiro babilônico, e naquele momento eles precisavam se reunir. E se reuniam nas sinagogas. Então ali começou a se organizar a vida religiosa judaica diferente ou alheia ao templo em si. Então eles começaram a se organizar nas sinagogas, e ali formavam os seus rabis, os seus líderes,
os seus cabeças, vamos dizer assim, aqueles que lideravam a religião em certos centros. Então cada sinagoga tinha o seu mestre, o seu rabi. E foi ali também que começou a estrutura do discipulado, a estrutura de fazer os discípulos, de fazer com que crianças aprendessem o ofício de se tornarem líderes para liderarem as suas comunidades, em diferentes cidades, em diferentes regiões, em diferentes nações, e foi tudo ali, começou tudo ali. Claro que depois Jesus também se tornou um rabi e fez os seus discípulos e os espalhou em todas as nações da terra com outro propósito, a ideia de pregar o reino de Deus. Mas tudo começou, nessa ideia começou ali no exílio babilônico. Então aí começou um estilo de vida totalmente diferente daquilo que a gente vê na Bíblia, nas Escrituras, e um estilo de vida muito parecido com o que Jesus viveu nos evangelhos. Tudo começou ali no exílio babilônico. Então, quando eles voltam para Jerusalém, quando eles têm esse decreto de voltar para Jerusalém, que começa a ser contado ali no livro de Crônicas, mas a gente vai ver muito mais isso no livro de Neemias, no livro de Esdras, quando a gente falar sobre isso. A gente vai ver também na ideia dos profetas, e os profetas também surgiram, muitos profetas existiam nessa época, viveram no cativeiro também, durante o período do cativeiro, como Daniel, como Jeremias, como Ezequiel, por exemplo, e todos eles falavam sobre isso, Malaquias e tudo mais. Então, todos eles também viveram nesse momento e eles levaram também essa nova identidade que eles aprenderam nos 70 anos de cativeiro também para Israel, e também em Israel começaram a montar as suas sinagogas, começaram a ter os seus rabis, e depois vieram as escolas rabínicas. Então tudo começou naquele período do cativeiro, toda essa ideia começou no cativeiro, onde surgiu as interpretações da Torá, o que eles chamam de Talmud, o Talmud babilônico. Então tudo começou ali, e quando a gente vê isso nos evangelhos, a gente lê isso nos evangelhos, ele vê algumas dessas características nos evangelhos, a explicação está aí. Esse povo foi para um cativeiro, e no cativeiro ele montou essa estrutura para não perder a sua identidade religiosa, a sua identidade como povo e a sua estrutura, né, de obediência a Deus, vamos dizer assim, a partir da obediência da Torá. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Espero ter te ajudado a trazer essas curiosidades para que quando você ler os evangelhos, por exemplo, você vai saber que algumas daquelas características que tem no evangelho ali surgiram simplesmente quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico. E essa ideia do povo judeu, de muitos judeus espalhados ao redor do mundo, também surgiu ali. Essa diáspora começou nesse período onde todos eles foram espalhados ao redor do mundo e possuem características da sua região onde moram, possui até a língua. A gente vai ver isso lá em Atos capítulo 2, né, quando os discípulos começam a falar em outras línguas e falam línguas conhecidas de nações, daqueles visitantes que estavam indo a Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes. Então a gente vai perceber isso também, mas eles têm a mesma identidade, creem no mesmo Deus e possuem essa ideia de serem pertencentes ao povo de Israel e de serem judeus por descendência. Então é isso, espero ter te ajudado, espero ter te abençoado com esse vídeo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.